Fala nerds, aqui é o Thiago Bellani e hoje a gente vai conversar rapidinho sobre o knockback, o famoso dano de empurrão. Então, depois dessa última atualização nas regras, o knockback ele está entregando mais valor. Por quê? Porque antigamente, para você bufar facilmente o dano de alguma peça, você dava lá 3 perplexos no dano, por exemplo, e o cara ia lá atravessar o mapa, arregaçar alguém com muito dano. Hoje, se você quer mais potência em dano, você precisa de enhancement, precisa de empower, precisa de um cara com super força quebrando um objeto na cabeça de um vagabundo e depois o cara é empurrado 3 casas, etc, etc. Então, hoje você precisa ser mais estratégico, precisa entender muito bem de posicionamento, etc, etc, para conseguir levar lá mais 3 de dano facilmente, por exemplo, em cima de alguém. Vamos repassar rapidinho essa regra de knockback e empurrão. Ó, quando este personagem acerta, você pode optar por empurrar todos os personagens atingidos que sofreram dano do ataque. Não é só o hit, precisa passar o dano para o vagabundo, aí sim ele será empurrado, tá? Então vamos lá. Como que você consegue a key phrase knockback? Como que a peça ganha essa key phrase? Um poder ou habilidade concede ao personagem a palavra-chave empurrar, como por exemplo super força. Ou 2, um atacante que rolar números iguais em seus dados de ataque e acertar ganha a palavra-chave empurrar para aquele ataque. Ou seja, poderes como Force Blast, Super Força, dados iguais, entre outras possibilidades, ganham a key phrase knockback. Quando você acerta e empurra um cidadão, ele vai mover 3 casas. Ou alguma dessas outras opções vai acontecer. Ele vai bater em uma parede ou elevado, ou ele vai cair de um elevado, ou ele vai ser segurado por outras peças, fazendo ele se deslocar de 0 a 2 casas. E também é importante falar que existem mapas silvers onde você pode empurrar um cidadão para uma zona de dano. Por exemplo, se eu não me engano, tinha uma nave do Star-Lord lá atrás, que ele tinha uma parte do mapa que era o espaço. Então, se você jogava alguém lá, o cara tomava um inevitável, acho, um de dano, enfim, não lembro. E aí depois ele voltava para um outro quadrado que ele pudesse estar. Então, enfim, existem várias possibilidades do que pode acontecer com o knockback. E em especial para quem gosta aí de um silver e uns mapas bem doidos. Bom, e quais as vantagens de empurrar uma peça? A primeira, sem dúvida, é o dano extra, como eu comentei lá atrás. E você vai tomar esse dano se cair de um elevado, se bater numa parede, ou se você cair em alguma zona de algum mapa X muito louco. E o que é importante falar sobre esse dano? Ele é um dano simples, então os redutores param esse dano. E ele é especialmente bom, esse dano, contra peças que, por exemplo, batem no stop e nesse stop não tenham redutores. Tá? Então você joga a peça no stop e o knockback joga ela para um depois do stop. Isso é importantíssimo. Um segundo exemplo que eu vou dar para explicar um detalhe super importante sobre o knockback é o target token. Então vamos supor, você está jogando lá com o Lincoln no pulp e você coloca um target token numa peça do oponente. E para buscar esse target, você está jogando também de Red Widow, por exemplo. Então, no decorrer do jogo, a Red Widow atravessa lá o mapa, vai dar um flurry nessa peça do oponente que está com o target, para você conseguir pontuar mais. E beleza, o primeiro ataque entra e o segundo ataque joga a peça no último clique. Mas você tirou, por exemplo, 5 e 5, tá? Fazendo a Red Widow ganhar a key phrase knockback. Jogando a peça no último clique e o knockback aplicando o último dano para levar a peça a KO, significa que você perdeu o target token, porque quem matou essa peça não foi a Red Widow, foi o knockback, foi o dano do empurrão que matou a peça. Tá? Então sempre fiquem muito ligados nesse detalhe. Bom, a segunda grande vantagem em empurrar uma peça é a alteração de posicionamento. Então vamos supor, seu oponente está adjacente, uma peça do seu oponente está adjacente a 3 peças suas. Se você empurrar aquela peça, você libera essas 3, que poderiam, por exemplo, falhar em uma eventual fuga, tá? Ou liberando essa peça, agora esses caras conseguem ir bater no que realmente importa, tá? Alguma peça que você de fato consiga pontuar, ou bater em alguma coisa que ia te arregaçar no outro turno, tá? Outro cenário, você empurrar a peça do oponente em direção ao restante do seu time. Então agora o restante do seu time tem muito mais potencial de entrega de valor, tá, naquele turno para arregaçar aquela peça, por exemplo. Ok? Outra coisa muito importante, se você faz uma ótima projeção do seu turno, então antes de fazer sua primeira ação, seja ela free ou de custo, se você entendeu bem o desenho do seu turno, você vai entender que em várias situações não empurrar é o correto. Tá? Então fica ligado e tenta
desenhar, entender o seu turno antes de começar a mexer nas suas peças, senão você vai fazer um monte de merda. Bom, e para concluir, qual que é o erro mais comum quando a gente fala sobre knockback? Sem dúvida, é a aplicação do knockback em área. Então, por exemplo, um Blue Marvel Joselito vai dar um running shot, pulse wave, knockback em 600 malucos. Onde que geralmente o jogador faz um monte de merda? Ele não entende qual que é a ordem que ele precisa começar a empurrar e erra várias vezes na direção, tá? Então, para ilustrar melhor essa parte, eu coloquei várias imagens lá no final do artigo sobre esse mesmo tópico, dentro da Paradise Clicks, tá bom? Então desce lá até o final, você vai ver várias imagens de um Blue Marvel em Wakanda empurrando várias peças, inclusive uma senhora de idade, e ela morreu. Enfim, dá uma conferida lá. Obrigado por ouvir esse vídeo aí até o final. Faz a boa lá também na Paradise, entra lá, dá uma olhada, comenta aí se eu escrevi merda lá em algum lugar, comenta também. E é isso. Até o próximo vídeo, galera. Abraço.